Agora 3 horas e 31 minutos, trilha de esporte, pra gente falar do jogão de hoje, programado aqui pra Band News FM. Sabe quem que vai narrar, Lê? Quem? Marcelo Duó, e ele tá na linha com a gente pra falar tudo desse jogo do Corinthians. Marcelo Duó, obrigada por falar aqui com a gente na Alta Frequência. Já quero saber se você acha que o Corinthians vai sobreviver hoje, sim, o nosso Yuri Alberto. Nossa, porque eu falo aqui da Band News FM que já abraçou ele no horário da manhã. Boa tarde pra você. Tudo bem, Isa? Tudo bem? Boa tarde, Ale. Boa tarde para todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM. Pois é, o Yuri vai fazer falta, né? Sempre faz falta, a lesão dele é séria, uma lesão na coluna, uma fratura na L1, na lombar, não é para qualquer um, né? Uma coisa meio difícil para ele lidar. E o Corinthians e o corintiano vai ter que aguentar o Héctor Hernandes aí, eu acho, embora talvez o Memphis volte hoje já no time titular, o Garro é dúvida. Para um jogo que o Corinthians precisa ganhar na Copa Sul-Americana, precisa ganhar para não ser eliminado, não para se classificar diretamente para a próxima fase, tem que ganhar do Huracan por 4 gols de diferença na casa deles. Tem um atenuante nessa história toda, porque o Huracan está pensando mais no título do Apertura, né? O campeonato local, o campeonato argentino, que ele não ganha há mais de 50 anos e está muito perto de ser campeão. Então o coração do torcedor do Globo, como eles chamam lá, está bem dividido. Então é provável que o Huracan, até por ter essa vantagem, possa entrar com um time meio reserva, meio misto, para enfrentar o Corinthians. A imprensa argentina dá conta de uns 7 desfalques aí no time titular do Huracan para enfrentar o Timão, que aparentemente, pela escalação do fim de semana contra o Atlético, vai com força total com aquilo que tem o Garro no banco, porque ele ainda não está 100%. Sabe como é que é? Jogo na Argentina é sempre tenso, a torcida do Huracan é uma torcida muito fervorosa e vive um momento especial na sua história, né? Então deve lotar o estádio, fazer uma pressão. Vamos ver se o Corinthians vai ser capaz, pelo menos, de ganhar o jogo. Se ganhar por uma diferença qualquer, vai para o tal playoff, fica em segundo, não depende de ninguém, e vai para o tal do playoff para buscar em 2 novos jogos de mata-mata a vaga para a sequência da Sul-Americana. Ganha mais uma sobrevida, uma repescagem. A gente tem brasileiros disputando as competições continentais, Sul-Americana, Libertadores, em situações bem diferentes, né? Hoje, por exemplo, tem o São Paulo entrando em campo, já classificado, numa boa, mas com muitos desfalques pela frente, enfrentando o Tadieres, que não fez força, não fez frente a muitos dos times do grupo, né? No começo a gente achava que pudesse ser a segunda força dentro do grupo, de repente, brigando com o Libertad, mas de fato nos resultados não correspondeu. Então o São Paulo já tem uma situação mais tranquila. Já hoje também a gente tem o jogo do Botafogo, e esse sim, atual campeão da Libertadores, vai ter uma parada dura pela frente, porque enfrenta a Universidade de Chile, que é o líder do grupo, tem 10 pontos, a Fernanda Caldas trazia informação agora há pouco, o Botafogo tem 9, precisa vencer de qualquer jeito, e ainda tem Estudiantes aí no meio, que tem 9 pontos também, tá na frente do Botafogo nesse momento. Como você enxerga essa situação dos brasileiros hoje à noite, Marcelo? Rapaz, Ale, a situação do Botafogo ela é preocupante mesmo. Até assim, houve uma invasão da torcida de Laú, né? A torcida chilena lá no Rio de Janeiro, fazendo muita festa, né? O pessoal da Band News do Rio deve ter trazido isso também com mais detalhe. E o Botafogo tem que ganhar o jogo do líder do grupo, como você falou. Um time que tem o melhor ataque do grupo, o melhor ataque do Estudiantes, mas um saldo bom, tem uma derrota apenas na primeira fase da Copa Libertadores da América. E o Botafogo demorou para engrenar no campeonato, né? Tem 3 vitórias, perdeu 2, mas essas 2 derrotas estão fazendo falta hoje. É lógico, o jogo é no Newton Santos, o Botafogo no seu gramado sintético, com a sua torcida, com o seu ambiente, tem muita chance de ganhar o jogo e fazer os seus 12 pontos e ficar tranquilo, mas é bom tomar cuidado porque um vacilo é fatal. Virou jogo de mata-mata, né? Não era, mas virou jogo de mata-mata. E o São Paulo tá tranquilo. O São Paulo, acho que ele toma algum energético, alguma coisa na Libertadores, que ele vira outro time, né, Ale? Sim, Copa do Brasil, na Libertadores, nas competições assim, mata-mata, o São Paulo tem outra disposição. Mas quando chega o Campeonato Brasileiro, dá uma preguiça também. A gente viu uma vitória do Mirassol dentro do estádio do Morumbi, agora 2-0 no último fim de semana, que é daquelas inexplicáveis
pro torcedor, quando ele começa a querer empolgar, aí vem o São Paulo e dá um vexame desses. Falo com lugar de fala, como São Paulino que sou. Queria tratar também da Sul-Americana ainda, já que a gente falou do Corinthians, tratar também do Vasco, que tem a mesma situação do Botafogo, né? Só depende de si, enfrenta o Melgar hoje no São Januário, 2 partidas realizadas no Rio de Janeiro hoje pelas competições continentais, e às vezes é um problemão, né? Quando você só depende de si, às vezes é um problema também. O torcedor, claro, prefere jogar em casa, só depender de si e tal, mas a pressão aumenta e aumenta bastante sobre esse time do Vasco, né? O Vasco está numa situação parecida com a do Corinthians nesse sentido, né? Porque o Lanús está em primeiro no grupo e é isso, você já está classificado praticamente, a não ser que tenha... pode chegar a 10 pontos só o Melgar se ganhar do Vasco, né? Tem 7, o Vasco tem 5. Então, se o Vasco vencer, é o mandante, joga em casa, ele se classifica, ele não é eliminado e vai para esse mesmo playoff aí com o terceiro colocado de um time da Libertadores para brigar por essa vaga, o que já é muito, né, gente, para o Vasco. O Vasco está melhorando na mão do Diniz, assim... Talvez não em resultado, até em resultado tem conquistado pontos importantes que a gente não imaginava, que fosse empatar com o Flamengo, não perder clássico e tal, é importante para o Vasco da Gama. Mas o jogo do Vasco está melhorando na mão do Diniz, tem um efeito imediato aí da chegada do técnico, que mexeu um pouquinho com o time, que estava virando meio com um saco de pancadas aí para muita gente no Campeonato Nacional e também na Sul-Americana, porque vem de 2 derrotas, né? Só venceu na segunda rodada o Vasco na Sul-Americana. Contra o Melgar, é um time peruano, é uma força menor no futebol sul-americano, acho que o Vasco tem condições de fazer o resultado, de vencer o jogo, mas também é um clima de mata-mata, com o Vasco com uma esperança renovada, de certa maneira, né? Acho que a torcida do Vasco não vai de cabeça baixa para o cenário, não vai acreditando que é possível vencer e pode ser um sopro de esperança para novos momentos aí também lá na colina, né? Marcelo Duó, você sabe que aqui na Alta Frequência ninguém sai ileso do nosso palpite. Eu quero o seu palpitômetro para hoje, pro jogo do Corinthians. Vai ser quanto, hein? Ai, Isa, eu vou te falar. Olha, o Corinthians não toma gol, acho que há 5 jogos aí com o Dorival Júnior, né? Tem 5 jogos dos 7 ou 9 que ele tá aí já no time. 1-0 pro Corinthians tá bom demais. Combinado. Então, uma narração de caçapa. E é isso, a gente se caçapa, encontra tá daqui a pouquinho, 8h30 da noite. Combinado. Tá bom, estaremos por aí de volta às transmissões da Band News FM. Valeu, gente. Valeu. E bom jogo. Conheça o Cellcash, o gateway de pagamento da Cellcoin. Tenha à disposição uma infraestrutura